Nós não podemos subestimar o poder que o grupo tem sobre nós. Nós precisamos reconhecer esse poder para combatê-lo quando ele é uma influência negativa. Quem não reconhece esse problema vira vítima dele. E nós veremos hoje o tratamento dado a isso pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir então com o nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas e vejamos então o que aconteceu entre Pedro e Paulo, que foi tão intenso e tão importante a ponto de estar registrado nas Escrituras Sagradas. Mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ensina e nos mostra também o teu bom caminho e que esses exemplos aqui mostrados sirvam para nós, para que a gente não caia em erro, mas ande pelo bom caminho do Evangelho. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gálatas capítulo 2, verso 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pedro, o primaz, o primeiro entre os iguais, aquele apóstolo sempre citado em primeiro lugar nas listas, aqui na Bíblia está escrito que ele foi enfrentado face a face e que a atitude de Pedro era condenável. Pedro falhou, Pedro errou e errou feio e precisou que um outro apóstolo enfrentasse ele e mostrasse a ele o seu erro e o corrigisse para que ele voltasse ao bom caminho. Onde foi isso? Em Antioquia. Antioquia, ela era a igreja, a base missionária de Paulo. Paulo ele foi convertido na rua, a caminho de Damasco, e ele se estabeleceu mais tarde em Antioquia. E ali nessa igreja, então, era sempre ali que ele voltava. Ele fazia viagens missionárias e voltava para lá. Parecia ser o lugar onde Paulo se identificava como tendo a sua igreja. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, o Pedro, ele comia com os não-judeus. Para um judeu tradicionalista, comer com um não-judeu não funciona, não acontece. Porque o não-judeu come comidas que não são kosher, comidas que não são prescritas pela tradição e pela lei. Então, normalmente isso não acontece. Pedro não tinha problema com isso. Pedro, ele conheceu Cornélio, ele contou toda aquela história que a gente leu em Atos, né? Que Deus mostrou a ele, que não chamasse de impuro, que Deus purificou. Ele foi, na época, repreendido por isso, ele explicou que foi Deus que mandou ele lá, e que, portanto, não deveria mais haver separação entre judeus e não-judeus. Então, aqui ele fala aqui, antes de chegar um pessoal da parte de Tiago, Pedro comia com os não-judeus, ou seja, vida normal. Quando eles chegaram, ou seja, chegou gente de Jerusalém, ele se afastou e separou-se dos gentios, com medo dos judeus, daqueles que eram da circuncisão. Então Pedro tinha seus amigos lá, né, não judeus, sentava com eles, comia, fazia refeição. Chegou o pessoal de Tiago, Pedro deixou os seus amigos de lado, se afastou deles, por medo que alguém o repreendesse. Ao invés de permanecer na posição correta, e se alguém o repreendesse, ele repreender de volta. Aí ele se deixou levar. Aquela coisa do grupo, a pressão do grupo, ou a expectativa que ele tinha da pressão do grupo, o levaram, então, a errar o alvo. Os demais judeus também se uniram a ele. Olha aqui o perigo da liderança, tá? Pedro era um líder, fez besteira, todo mundo foi com ele. E nessa hipocrisia, palavra forte. Jesus, ele quando ensinou, ele tinha palavras de conversão para todos, com exceção dos hipócritas. Para hipócrita ele só tinha assim, ai de vocês hipócritas. Porque o hipócrita ele já está envolvido com a religião. Ele quer usar a religião como aparência. E Paulo falou aqui que Pedro era alguém que estava vivendo na hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Até Barnabé, companheiro de Paulo, caiu nessa onda e se afastou dos gentios. Imagine você ter a companhia de um apóstolo e aí quando chega um outro pessoal ele já não come mais com você, ele não senta mais com você, porque chegou um pessoal importante lá. Não é hipocrisia? É. Quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, olha só, viu? Essa hipocrisia e essa separação é andar contra a verdade do Evangelho. Então, se você, meu irmão querido que me ouve, é daqueles que pegou as regrinhas da sua igreja e você não se senta com um cristão que não segue as regrinhas que a sua igreja inventou, você está andando em hipocrisia e você está fora da verdade.
Então Paulo declarou a Pedro na frente de todo mundo. Paulo repreendeu na lata, para que isso fosse uma correção pública e resolvesse o problema de imediato. Porque isso corria o risco, sabe fazer o quê? Afastar a gente da fé. Não é porque as pessoas ficaram chateadinhas, não. É porque elas foram abandonadas pelos apóstolos. Isso aqui é muito grave. Então Paulo faz a correção pública. E ele declarou a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Porque Pedro vivia como gentil. Ele comia comida que não era kosher, ele se sentava com um não-judeu, ele não se apegava a seguir os normativos judaicos, então ele vivia como não-judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Porque era isso. Quando ele foi lá só comer comida com judeus, só ficar com eles, ele era o líder da igreja. Então quer dizer que para estar na igreja tem que fazer isso? Veja a importância do exemplo do líder. Ao ele mudar, ele estava dando o exemplo errado e indicando para as pessoas que elas também tinham que mudar. Ou seja, obrigar o gentio a viver como judeu. Que é o que estão querendo fazer com você hoje, tá? Aquela pessoa que lhe diz, ela prega 99% do evangelho certa, mas diz que você só vai para o céu se for para a igreja dela. Não dá, né? Ela prega 95% do evangelho, mas os 5% ela fala assim, mas tem que guardar o sábado. E não pode comer qualquer comida, tá? Tem que ser vegetariano e não pode comer isso, aquilo ali. Da onde isso? Da lei, né? Não é do evangelho. Pegou lá da lei do Antigo Testamento e está querendo viver como judeu. Só um pedacinho, né? É o outro lá que fala para você assim, ó, se você não pagar dízimo, vai para o inferno. Mentira! Ele sabe disso. Ele quer o seu dinheiro. Porque o dízimo, eu já expliquei, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso, tá? Onde eu tratei de todos os textos da Bíblia sobre dízimo. E todos os textos da Bíblia sobre dízimo apontam para uma coisa só. Dízimo era para Israel na antiga aliança antes da cruz de Cristo. Mas eles sabem disso. Eles sabem disso. É que dinheiro... Bom, o resto você já sabe. Então eles querem obrigar você a viver como judeu. Porque era judeu que dava dízimo, era judeu que tinha que guardar sábado, era judeu que não podia comer carne de porco. Por que isso? Isso é contra o evangelho, isso não é a verdade. Nós, judeus do nascimento, aqui é Paulo falando, tá? Nós, judeus do nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só, Paulo está dizendo assim, ó, nós nascemos dentro do judaísmo, já nascemos assim. Nós não somos pessoas que crescemos no paganismo. Essa expressão gentil pecador é isso, tá? Claro que o judeu também peca, mas ele está diferenciando aquele que nasceu dentro da religião daquele que nasceu fora. Então pense hoje, né? Tem aquele cristão de nascimento que já cresceu num ambiente cultural correto, gostoso, cristão, e tem aquele que cresceu lá no mundão. O que Paulo fala? Mesmo nós sabemos que o que justifica alguém não é a prática da lei. O que torna alguém justo diante de Deus não é a pessoa conseguir cumprir as normas, mas a fé em Cristo. Pegou a diferença? Quando alguém tenta lhe dizer assim, não, você tem que cumprir essas normas para você ser justificado. Não. É a fé em Cristo que me justifica. Não é o cumprir essas normas. Não é isso, não. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aqui ele fala especificamente da lei de Moisés, tá? Mas Paulo está sendo muito enfático. Justificação, salvação, não é por cumprir norma. Então o pregador lá que diz que quem não dá dízimo vai para o inferno, sabe o que ele está dizendo, na verdade? Que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para salvar você. Você tem que comprar um pouquinho da sua salvação também com dinheiro, com 10%. E você paga para ele, tá? Porque ele é o emissário. Tá entendendo a lógica? Paulo está falando, gente, nós crescemos no judaísmo e a gente sabe que o judaísmo não é o que salva, é a fé em Jesus Cristo. Depois ele vai explicar, claro, que a lei é boa, a lei aponta para as coisas, mas ninguém cumpriu a lei. Claro que existem normas, até normas sociais que são boas, mas não é isso que salva alguém. Não é isso que salva alguém. Isso é muito importante ter em mente para não cair nesses erros. Se, porém, procuramos ser justificados em Cristo,
descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, o ministro do pecado? Aqui Paulo ele começa com uma forma de pensamento, de explicação muito legal. Ele faz perguntas e ele mesmo responde, ele ajuda a raciocinar. Olha, se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós somos pecadores, será que Cristo é ministro do pecado? Será que Cristo, então, ele leva as pessoas para o pecado? Ora, de modo nenhum. Se eu reconstruo o que destruí, prova que sou transgressor. Até não sou transgressor, maluco, né? Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Paulo está explicando aqui em detalhes, olha, eu não vou voltar atrás. Eu me tornei alguém de Cristo por fé em Cristo. A lei não me salvou. Se a lei tivesse salvo, eu não precisava de Cristo, eu já tinha lei. Entendeu? Não faz sentido querer voltar para a lei. Então já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, eu já entreguei minha vida para Ele, então Ele que vem aqui agora me inspirar, me conduzir, não é fazer marionete, não é tirar livre-arbítrio, mas é contar com a presença de Jesus em nossa vida. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo por fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então Paulo está falando assim, olha, eu estou vivendo aqui ainda, eu não estou ainda no céu, só que essa vida que eu estou vivendo aqui, eu vou viver ela por fé em Jesus Cristo, e não conforme os caminhos do mundo, ou tentando chegar ao céu por cumprimento de regra. Isso não funciona. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Se a justiça, quer dizer, se tornar justo, vem de cumprir regras, se isso fosse verdade, não precisava Cristo morrer. Se isso é verdade, Cristo morreu inutilmente. Se você, para ser aceito por Deus, precisa de normas do tipo, não pode cortar cabelo, não pode fazer barba, tem que usar essa roupa, tem que isso assim, isso não, isso sim. Se a sua vida, você acredita que a sua vida, para chegar a Cristo é isso, então ele morreu na cruz para quê? Porque se é você que faz a salvação, para que a cruz? Entendeu? Isso aqui não é salvo-conduto para o pecado. Nós já vamos tratar disso no próximo capítulo, tá? Mas segura aí. Por enquanto, entenda isso. Se você chegasse à salvação pelo cumprimento de regras, para que a cruz? Para que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Se é você que vai conseguir a salvação sozinho, cumprindo regra. Entendeu? Mas lembre, isso aqui não é salvo-conduto para pecado. Já vamos ver isso. Segura aí. Volte na próxima, que nós vamos continuar estudando a Bíblia. Até lá.